O clima entre Flamengo, Palmeiras e CBF esquentou de vez. A confederação vinha conversando com os clubes nos últimos dias sobre possíveis mudanças no calendário, pedindo a opinião dos dirigentes. Só que no sábado, a entidade anunciou a antecipação do fim do Campeonato Brasileiro para o dia 7 de dezembro. Essa decisão desagradou profundamente a diretoria rubro-negra, que inclusive já havia manifestado sua posição contra qualquer alteração. O Palmeiras inicialmente também não via com bons olhos, mas depois acabou se posicionando de maneira bem diferente. O detalhe é que, segundo a apuração, o Flamengo recebeu da própria CBF a informação de que a alteração seria feita pensando justamente no clube. Mas o presidente BAP respondeu de forma categórica que não queria mudanças, não aceitaria sugestões e defenderia o calendário original. Mesmo assim, a confederação bateu o martelo e fez como bem entendeu. Para os dirigentes rubro-negros, nunca houve tanta interferência na tabela desde que o sistema de pontos corridos foi implantado. Na cerimônia de entrega da medalha pelo título do Mundial Sub-20 conquistado pelo Flamengo BAP, conversou diretamente com o presidente da CBF Samilde e disse que iria se aprofundar sobre o tema. O clube, inclusive, já decidiu vai publicar uma nota oficial criticando a decisão e citando nominalmente os responsáveis como Júlio Avelar, diretor de competições, e o próprio presidente da entidade. Não há intenção de reunião com a CBF, já que, segundo o Flamengo, não faz sentido sentar para negociar com quem consulta a opinião do clube e, no fim, ignora completamente. O ponto central é que, com o calendário original, o Flamengo teria 6 semanas livres para descanso e treinos, já que está fora da Copa do Brasil. Agora, com a mudança, esse espaço cai para apenas uma semana e ainda há um jogo atrasado contra o Sport, o que complica ainda mais a situação. A diretoria entende que se preparou para esse período e que a alteração foi um duro golpe no planejamento. Do outro lado, o Palmeiras divulgou uma nota oficial apoiando a decisão da CBF. O clube paulista afirmou compreender a necessidade do ajuste diante da participação de 4 times brasileiros no Mundial de Clubes e ressaltou que todos já estavam cientes da possibilidade de sobreposição com o torneio intercontinental em dezembro. Diante desse contexto, o Verdão declarou respeitar a alteração feita no calendário. O Flamengo não engole esse cenário. Internamente, existe a sensação de que a mudança favorece diretamente o Cruzeiro, que terá um espaço de preparação mais amplo, justamente nas semanas decisivas da Libertadores. Já o rubro-negro e o próprio Palmeiras, que seguem vivos na competição continental, foram prejudicados. A insatisfação cresce também porque a CBF, em outras situações, mostra enorme resistência a pedidos simples, como mudanças de horários de partidas, mas dessa vez fez uma alteração drástica em pleno meio de temporada. E para fechar o tal molinho da história, o Palmeiras está muito próximo de contratar Andréas Pereira junto ao Fulham. O jogador não tem mais espaço na equipe inglesa, vive um clima ruim com o treinador e nem sequer foi relacionado na última partida. Infeliz pediu para ser negociado e o clube entende que chegou a hora de vendê-lo. O Palmeiras deve investir cerca de 12 milhões de euros na contratação. O curioso é imaginar um possível reencontro. Existe uma chance real de Flamengo e Palmeiras se enfrentarem na final da Libertadores e Andréas, que viveu aquele momento marcante na final de 2021 contra o próprio Flamengo, pode estar do outro lado desta vez vestindo a camisa do Verdão. O futebol adora escrever esses enredos. Agora, a bola volta a rolar nesta segunda-feira. O Flamengo encara o Vitória às 9 horas da noite no Maracanã, lotado com mais de 50 mil torcedores presentes, apesar do dia e horário nada comuns. Já o Palmeiras enfrenta o Sport um pouco mais cedo, às 7 horas. Cruzeiro venceu o Internacional, segue forte, e o rubro-negro precisa da vitória para se manter firme na briga pelo título. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo o nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O zagueiro Iago virou um dos nomes mais comentados do Flamengo nos últimos dias.
Depois de ser protagonista na final do Intercontinental Sub-20, em que o rubro-negro derrotou o Barcelona em pleno Maracanã, o defensor ganhou ainda mais destaque e passou a chamar a atenção de clubes de fora do Brasil. O jogador foi capitão daquela decisão e, com personalidade, assumiu o papel de liderança em campo, sendo responsável por um dos lances mais marcantes da partida. Não por acaso, seu nome já circula em relatórios de observadores europeus e movimenta bastidores tanto no Ninho do Urubu quanto em outras praças. Segundo informações, 3 clubes da Europa já monitoram a situação do zagueiro, o Everton e o Brentford, ambos da Inglaterra, além do Clube Bruges da Bélgica. Essas equipes demonstraram interesse, enviaram sondagens e vêm acompanhando a evolução do jogador, mas até agora nenhuma delas apresentou uma proposta oficial. O interesse existe, mas está em fase inicial e o Flamengo sabe que precisará lidar com esse assédio caso Iago continue em alto nível. Curiosamente, a única oferta concreta até o momento não veio de fora e sim do futebol brasileiro. O Bahia, sob o comando de Rogério Ceni, fez uma proposta formal ao Flamengo, 2 milhões de euros, o que equivale a cerca de 12 milhões e 800 mil reais, além da garantia de 20% de participação em uma futura venda. A ideia dos baianos era contar com um zagueiro jovem promissor e com grande potencial de revenda para o mercado europeu. Mas o Flamengo foi direto na resposta. Iago não está à venda. A posição do rubro-negro é firme porque o jogador tem contrato até dezembro de 2026 e mesmo estando no último ano de categoria sub-20, já é visto como peça importante para o futuro. A diretoria planeja não apenas mantê-lo, mas também renovar esse vínculo em breve, garantindo ainda mais segurança em torno do atleta. O projeto é integrá-lo de forma gradual ao elenco principal sob o comando de Felipe Luiz, aproveitando o bom momento e o carisma que Iago já possui junto à torcida. Existe ainda um detalhe relevante fora da Gávea: o Volta Redonda Clube, que revelou o zagueiro no Sub-15, detém 40% dos direitos econômicos do jogador. O Flamengo tem os 60% restantes, mas avalia a possibilidade de aumentar essa fatia. Internamente já se fala na compra de mais 10% dos direitos junto ao Volta Redonda por cerca de 500 mil reais, justamente para blindar o defensor e não correr riscos em uma futura negociação. O que fortalece toda essa movimentação é o que aconteceu dentro de campo na final do Intercontinental. O Flamengo estava atrás no placar por 2-1 contra o Barcelona e o cenário era dramático. A derrota parecia certa, principalmente porque o adversário controlava bem a partida. Só que nos minutos finais, em um lance de insistência, Daniel Sales fez um lançamento longo que atravessou a defesa espanhola. A bola encontrou justamente o capitão Iago dentro da área. Ele, com muita frieza e presença ofensiva rara para um zagueiro, subiu no tempo certo e cabeceou por cobertura, encobrindo o goleiro adversário e deixando o Maracanã em êxtase. O empate levou a decisão para os pênaltis, onde o Flamengo mostrou nervos de aço e venceu por 6-5, conquistando mais um título internacional para sua base. Esse gol de Iago já é tratado como um momento histórico da base rubro-negra. Foi a coroação de uma trajetória sólida no torneio, em que ele não apenas defendeu com segurança, mas também liderou a equipe como verdadeiro capitão. A atuação reforçou a imagem de que se trata de um jogador diferenciado, com maturidade além da idade, pronto para assumir responsabilidades em partidas decisivas. Não à toa, os clubes europeus estão de olho. E para o Flamengo, a sensação é de que segurá-lo será um desafio nos próximos meses, né? Ainda assim, a prioridade do clube é não abrir mão do jogador neste momento, apostar em sua continuidade e aproveitar o talento que já começa a despontar como uma joia promissora para o futuro do elenco principal. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. Após a grande final do Intercontinental Sub-20, que terminou com o título do Flamengo diante do Barcelona, o técnico da equipe espanhola Belletti fez questão de reconhecer a força do rubro-negro.
Em entrevista depois do jogo, o ex-lateral, que conhece bem o futebol brasileiro, falou com respeito sobre o que presenciou no Maracanã e deixou claro o tamanho da impressão que o clube carioca e sua torcida causaram. Belletti destacou que o Flamengo é um clube gigantesco de repercussão mundial e que conseguiu mobilizar a nação, mesmo em uma competição de base. O treinador ficou impressionado com o Maracanã lotado, cenário raro, para partidas dessa categoria. E se mostrou admirado com a forma como a torcida empurrou o time durante os 90 minutos. Nas palavras dele, deixo aqui a minha admiração pelo Flamengo, pela torcida do Flamengo, apoiaram durante o jogo todo e não desrespeitaram em nenhum momento a comissão técnica do Barcelona. Belletti fez questão de reforçar que em campo enfrentaram uma equipe muito forte que soube se comportar como time grande em uma final. Jogar uma decisão como essa num estádio como esse, contra um time muito bom como é esse do Flamengo, eu vejo que fomos muito bem, completou o técnico. Espanhol! Esse tipo de declaração mostra o respeito internacional que o Flamengo alcançou, inclusive nas categorias de base. Não se trata apenas de um título conquistado, mas de mais uma demonstração da força da formação de atletas no clube, que segue produzindo talentos e colecionando conquistas importantes. Agora, com a eliminação já confirmada na Copa do Brasil, o foco do rubro-negro volta totalmente para a Copa Libertadores. O time principal está nas quartas de final contra o Estudiantes da Argentina e sabe que precisa da força da torcida e da intensidade em campo para buscar mais uma classificação rumo ao grande objetivo da temporada. Antes de continuarmos, não deixe de curtir, comentar e se inscrever no nosso canal. Isso é muito importante, pois fortalece a corrente rubro-negra, fazendo nosso Mengão cada vez maior e mais forte. O Flamengo segue bastante ativo no mercado de transferências e mantém firme o plano de reforçar o elenco comandado por Felipe Luiz com pelo menos 2 novas peças, um zagueiro de alto nível e um centroavante para aumentar a força ofensiva do time. A diretoria trabalha com calma, mas ao mesmo tempo sabe que precisa entregar opções de qualidade para um elenco que ainda disputa títulos importantes nesta temporada. Dentro desse cenário, voltou a circular com força nos bastidores a especulação envolvendo um nome que traz muita lembrança positiva para o torcedor, o espanhol Pablo Mari. O defensor marcou época no Flamengo em 2019. Foi titular absoluto e se transformou em peça-chave naquele time histórico que conquistou o Campeonato Brasileiro e a tão sonhada Libertadores. A dupla que formava com Rodrigo Caio se encaixou perfeitamente e o zagueiro rapidamente caiu nas graças da torcida pela segurança em posição física e qualidade na saída de bola. Desde então, seu nome é sempre lembrado quando o assunto é reforçar o setor defensivo. Nos últimos dias, outros clubes brasileiros também passaram a monitorar sua situação, como o Botafogo e o Atlético Mineiro, e isso fez a especulação ganhar ainda mais força. Diante desse cenário, o Flamengo decidiu agir e buscar informações concretas sobre uma possível volta de Pablo Mari. A ideia era entender se realmente existia alguma chance de abrir negociações para um retorno ao Brasil. A resposta, porém, não foi nada animadora para quem sonha com esse reencontro. O zagueiro tem contrato com a Fiorentina até junho de 2027 e neste momento sua prioridade absoluta é continuar no futebol europeu. O espanhol se sente bem adaptado e tem o desejo de seguir atuando em ligas de alto nível do continente. Caso não permaneça no clube italiano, a tendência é que acerte com outra equipe do próprio país, reforçando sua convicção de que ainda tem espaço no futebol europeu e não pretende retornar ao Brasil tão cedo. Diante dessa posição clara do jogador, o Flamengo considera o assunto encerrado. A diretoria entende que não há nenhuma possibilidade real de repatriar Pablo Mari agora e por isso descarta qualquer tentativa de negociação neste momento. O foco passa a ser a busca por outros nomes que possam atender às necessidades da equipe, tanto para o setor defensivo quanto para o ataque. É importante destacar que mesmo sem Pablo Mari, o Flamengo não vai abrir mão de trazer reforços. A avaliação interna é de que o elenco precisa de mais opções para encarar a maratona de jogos que vem pela frente e para manter o nível de competitividade alto até o fim da temporada. A busca por um zagueiro e um centroavante segue como
prioridade absoluta, e a diretoria está atenta a oportunidades de mercado que possam surgir, seja dentro ou fora do país. Então é isso, meu amigo. Essas foram as notícias do Mengão. Ficamos por aqui. Um forte abraço e saudações rubro-negras.